Está no ar o Pod Idoso, Vozes da Velhice. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu hoje estou aqui com meu coração quentinho, cheio de expectativa para o que nós vamos viver aqui. Um espaço de escuta, de diálogo, de respeito, de troca, de discussões para a pessoa que envelhece todos os dias no Brasil. Uma parceria da IUPRJ, Associação de Instituições de Longa Permanência para Idosos do Estado do Rio de Janeiro, surgiu com um Pod Idoso para dar voz ao gestor, para aqueles que lutam, que cuidam, que acolhem e que muitas vezes não eram ouvidos. Pod Idoso, Vozes da Velhice. Nos acompanhe aqui. Vamos juntos valorizar o cuidado e o entendimento do envelhecimento através do diálogo nesse canal. E eu não tô aqui sozinha, meu coração cheio de expectativa, porque eu trago aqui com vocês Dr. Marcos Lopes Heleno, ele que é o cara, é o advogado, é o do direito, é aquele que abraça a causa e segue em frente. Não é jogador de futebol, mas bate no peito e chuta. É ele, Dr. Marcos Lopes, com vocês. Tudo bom, gente? Então, bem-vindos a todo mundo aqui. É um projeto que a gente já está pensando há muito tempo, com muito carinho, muita dedicação, exatamente para poder fazer chegar conhecimento, para poder fazer chegar questões não só técnicas também, mas práticas do dia a dia, né? É muito importante a gente poder abordar temas como envelhecimento saudável, qualidade de vida, questões tecnológicas ligadas ao envelhecimento, fiscalização das instituições de longa permanência da pessoa idosa, os desafios do envelhecimento e diversas outras questões que vão ser abordadas aí ao longo dos nossos podcasts, né? Assunto aqui não falta. E para mim é uma honra, um privilégio, é um prazer poder estar com vocês, poder falar com vocês nesse canal que nós estamos abrindo. E também um privilégio poder estar ao lado da doutora Simone Neves, que é gestora há mais de 20 anos de casas que cuidam de pessoas idosas, né? De instituições de longa permanência para pessoas idosas, e também presidente da Associação das ILPIs do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente está aqui para poder receber aqui os nossos convidados, poder conversar bastante, dialogar, refletir sobre assuntos, e tenho certeza que eu vou muito mais aprender aqui do que qualquer outra coisa, e cheio de expectativas. Conto com vocês aí, com a audiência de vocês, e é isso, gente. Se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e nós vamos responder, e quem sabe se a sua dúvida não pode ser um outro podcast. E eu trago aqui com vocês ele que é presidente da Federação de Instituições de Longa Permanência para Idosos do Brasil. Ele que é o cara que batalha, que viaja, que luta pela pessoa idosa, que já está no mercado há muito tempo. E vou deixar ele se apresentar, porque com certeza ele tem muito o que falar para vocês. Com vocês, Sérgio Oliveira, presidente da FEDILPS. Tudo bem, Sérgio? Primeiro eu quero agradecer, né? É uma honra enorme estar aqui junto com vocês, Dr. Marcos, Dra. Simone, e estou aqui super feliz. E quero compartilhar, né? Poder compartilhar experiências e deixar fluir bem essa nossa conversa. Tentar fazer um bate-papo, né? Teve um bate-papo aqui bem fluido mesmo, contando as experiências. É isso aí, agradeço muito. Para quem não conhece, Sérgio, a FEDILPS, o que você pode me falar? O que é FEDILPS no Brasil? Bom, a FEDILPS ela é a Federação das Instituições de Longa Permanência para Idosos do Brasil. Tá? Nós associamos sindicatos e ILPIs por todo o Brasil. Então nós temos associação de hotéis geriátricos, ILPIs, clínicas geriátricas, e nós nascemos com uma missão de defender os interesses da pessoa idosa institucionalizada. Como que nós fazemos isso? Nós estamos constantemente conversando com deputados, senadores, agora com o STF, levando essa voz realmente das ILPIs que não tinham uma representatividade. Então a FEDILPS ela nasceu com esse objetivo, né, de ser a voz realmente de quem cuida.
A voz de quem não era ouvido, né, Sérgio? Era assim, nós temos um segmento hoje ainda muito amador, né? Nós não temos uma organização, agora passamos a ter com a FEDILPS e com as associações, mas assim, foi muito importante essa sua iniciativa, né, a partir das associações, de criar uma federação para que nós estivéssemos mais organizados, não é, doutor Marcos? Sim, sim. E eu queria até te colocar uma questão, Sérgio. Qual foi aquele primeiro fundamento, a primeira ideia que teve na hora de surgir a federação? Porque é algo que surgiu há pouco tempo, mas a gente tem, né, feito um trabalho, acompanhado um trabalho que já tem bastante relevância. Então, assim, qual foi a primeira ideia inicial para poder realmente os gestores se aglutinarem e falar, não, está na hora de a gente abrir a federação, a gente precisa ter esse apoio e buscar essa representatividade em Brasília? Pois é, fazia 2 anos que a gente estava tentando unir as pessoas. Porque o desafio, quando você tem uma associação, é sem fins lucrativos. Então ninguém tem salário. Então a pessoa querer trabalhar, já é um gestor, tá? Para você ser diretor da FEDILPS, você precisa ser um gestor de uma ILPI. Já ter esse know-how, experiência, porque você vai estar representando o gestor. Tá? Então era um desafio muito grande. A gente conseguiu hoje unir só na diretoria 4 estados. Então hoje nós temos no Rio de Janeiro, diretoria do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então isso foi inédito. E o que levou o estopim realmente que foi uma lei. Descobrimos que estava tendo uma lei 3512 de 2023 que quer transformar as ILPIs em saúde. Então quando a gente observou o conteúdo daquela lei e falou, vai acabar o setor. E percebemos assim, não podemos chegar lá com um único estado. Chegar lá com São Paulo, não vai resolver. E aí foi que, olha gente, se a gente não se unir agora como federação, se a gente não colocar várias associações e sindicatos agora para a gente conseguir montar uma federação, o setor vai acabar. Então esse foi o estopim, e aí que nós conseguimos ir em peso falar com o autor da lei. Ah, sim, o deputado federal Domingos Sávio. Domingos Sávio. Perfeito. E aí a gente percebeu que era realmente o caminho, a federação. E você, como presidente da federação, quais são os principais desafios que você considera para caminhar com a federação? Olha, são muitos. O primeiro desafio é unir. Tá? Como nossa federação, nós temos ILPIs públicas, representamos também as públicas, privadas com e sem fins lucrativos, e as filantrópicas. Então, é totalmente desunido, porque público não parece que não é representado pelas privadas, as privadas de baixo ticket não conversam com as de alto ticket e vice-versa, filantrópica também está ali. Então, acho que o maior desafio nosso é unir todo mundo. Porque nós cuidamos já da pessoa idosa, independente do tipo de CNPJ. Nós temos que estar aqui para falar por todas elas. Porque públicas quase não tem. Filantrópicas, elas passam desespero para se manter. As privadas, a pessoa que cobra um ticket baixo também está sufocada, né, para isso. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, acho que é as pessoas entenderem que não existe uma concorrência. Tá? Hoje, você vai conversar com o gestor, ele não quer abrir alguma coisa que ele fez que está funcionando na instituição dele. Uma boa prática. Uma boa prática. Não quer fazer nada. Então assim, não, a gente tem que falar. A gente tem que estar aqui. O network ele é muito importante da gente conversar e trocar. Poxa, na minha casa eu faço dessa forma. Aí eu consegui resolver um problema dessa outra forma. Então esse é um desafio também. Então as pessoas precisam entender que uma ILPI, mesmo se estiver uma do lado da outra, não é concorrência. Porque não tem ILPI suficiente no Brasil. E você é um cara de dados, né? Sim. Você gosta de números, né? Verdade. Vejo que nas suas apresentações você explana bastante isso, né? E nós temos muitos idosos, né? Quanto mais se abre LPI, mais precisa-se de LPI, né? E hoje o gestor, eu acredito que não tem essa consciência, né? Dessa questão de você precisar ter esse espaço. Por quê?
a ILPI é um equipamento muito importante para o Estado, né? É um equipamento de assistência social, né, que transitam profissionais de saúde. E como é que você enxerga isso em todo o Brasil? Há uma diversidade muito grande, né, de atuação de fiscalizações em todo o Brasil. Como é que você, como presidente, enxerga isso? Isso também é um outro desafio que a gente tem. Tá? Vou pegar um exemplo, né, pessoal meu. Tá? Nós tínhamos uma ILPI em São Paulo, na cidade de São Paulo, e tínhamos uma outra no ABC. A fiscalização era totalmente diferente de uma para outra. E nós estamos falando de um raio de, no máximo, 12 quilômetros de diferença. Mudou o município, já era ruim. Então, um fiscal já fiscalizava você totalmente diferente de um município para o outro. E acontecia, às vezes, no mesmo bairro. Vinha um fiscal diferente, me fiscalizava de uma forma, aí mudava o fiscal, fiscalizava de uma outra forma. Isso a gente percebe que é no Brasil. Não existe uma coordenação de fiscalização. Não tem. Então, é ruim porque você faz o seu planejamento conforme você lê a legislação, a resolução, que é a RDC 502. Você faz o planejamento da sua empresa ali. Então, você vai calcular o ticket daquele jeito. Aí chega um fiscal e fala assim, não, vou te exigir mais isso. Não está na lei. É um desafio muito grande. E o Brasil é muito plural. Quando você fala São Paulo, Rio, Minas Gerais, é uma situação. Eu visitei ILPIs no Nordeste. É totalmente diferente. Então, assim, quando a gente fala em ILPI, a gente tem que pensar no idoso no geral, no Brasil por completo. E Sérgio, o que a FEDIUPS defende? Conta pra gente. Na verdade, eu tenho participado, né, de algumas idas a Brasília e aqui outros estados também, visto como a FEDIUPS se comporta em outros estados, mas o que de fato a FEDIUPS defende? Olha, nós precisamos levar a voz para todo mundo, população, fiscalização, quem está legislando, e mostrar que existe uma diferença entre as entidades que cuidam de idosos. Nós temos dentro do CNAE uma hierarquia, tá? E aí nós temos desde o 8711-501 até o 05. Cada um tem uma especificidade. Especificidade. Então nós temos um CNAE, tá, e ele começa do 8711-501 até o CNAE 8711-505, e ele é específico. Ele é bem específico o tipo de atividade que você vai ter. Então, uma ILPI, legalmente, ela é um lar, acolhimento. Tá? No Estatuto do Idoso é proibido até você ter dentro de uma ILPI residente que necessite de cuidados contínuos de saúde. Pode ser especificamente, naquele momento, teve uma infecção, então ele vai ter alguns cuidados específicos de saúde. E a gente defende o quê? Que exista essa separação de CNAEs, porque já está na lei. Então, ILPI é um lar. O idoso está lá, tem o acolhimento, tem atividades, mas não é uma instituição de saúde, não é um hospital. Por que a gente defende isso? Por causa do ticket. O Brasil é um país pobre. Quando você tem o nível de quantidade de renda familiar, tá? 66% da população brasileira ganha menos de R$3.000 de renda familiar. O que é a renda familiar? Quando você soma a renda de todo mundo que mora naquela família. Então, como que essa pessoa vai conseguir ter um familiar numa instituição, já que as públicas são quase nada? Tá? Como que ele vai conseguir pagar uma ILPI? Tá? Como que ele vai conseguir se manter? Ele vai ter que ter uma escolha. Ou ele vai cuidar do idoso, né, numa ILPI dentro de casa ele tem que trabalhar. Inverteu, né? Hoje as famílias não são numerosas de filhos, diminui a quantidade. Antigamente não. Antigamente você tinha 5, 6, 7 filhos e sempre elegia alguém para cuidar do idoso. Hoje não, mudou, as pessoas diminuíram. Então a gente defende isso. E além das pessoas, tem menos pessoas para cuidar,
nós temos hoje uma dificuldade maior porque as pessoas trabalham, né? Elas trabalham muito mais do que antes. Antes você tinha uma tia que ficava em casa, um irmão que ficava em casa, um sobrinho que cuidava da vovó, né? O netinho que cuidava da vovó, que estava ali disponível. Hoje a gente não tem isso, né? O mercado de trabalho exige que a pessoa saia de casa para poder trabalhar. E hoje a gente tem uma pirâmide invertida, né? Há uma quantidade de idosos muito grande, né? E todas as vezes eu me pergunto, quem vai cuidar dessas pessoas, né? O que a federação, se a federação não existisse, né? O que nós poderíamos fazer, né? Porque até então nós não tínhamos voz, né? Eram pessoas isoladas que abriam os seus estabelecimentos e estavam à própria sorte e levando várias fiscalizações, às vezes assustadoras, né? Fechando casas. E isso continua acontecendo, não é, Sérgio? Isso continua. Isso ainda acontece muito. Nós nascemos há pouco tempo, né? A gente nem sabe engatinhar ainda, a gente está aprendendo a rolar. Eu ainda falo para as pessoas, a gente é recente, abril 2025. Bem recente. Bem recente. Só que nós já conquistamos nosso espaço e vamos conquistar muito mais. Nós já conseguimos mostrar para os deputados o que é uma LPI. Eles já estão entendendo. Conseguimos chegar no Senado, também fazendo a mesma situação. E agora também chegamos no STF. Então é importante isso. É importante quem está legislando e quem está julgando saiba o que é uma LPI. É isso que a gente defende. E a LPI é um lar, não é um hospital. Mas ainda as pessoas não sabem. Por quê? Um gestor, ele não tem expertise jurídica. E muitas vezes não tem dinheiro para pagar. Não tem direito. E para você ter um especialista que entende do negócio, a gente sabe que ele tem um custo para isso, porque o advogado precisa estudar. Precisa estudar para conseguir fazer uma defesa bem feita. Se você não tiver uma defesa bem feita, você fecha a sua empresa, você vai ser multado. Então, o papel jurídico para defender um LPI é muito importante. E eu falo uma coisa para você, Sérgio. Eu, como presidente da ILP aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma dificuldade que até então, né, nós conhecermos a federação, vocês sabiam que o Rio de Janeiro tem uma lei, que é a Lei 8049, que é diferente de todo o Brasil, né? E a gente sabe que outros estados hoje já têm algumas legislações diferentes da RDC 502, né, de 2021. Como é que a federação enxerga o Rio de Janeiro? Essa pergunta eu acho interessante, porque quando você for observar, tem vários outros municípios, até de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que não tem todas as exigências que nós temos aqui. Principalmente com a equipe de saúde muito pesada em cima de uma LPI, né? Então, eu estive em São Paulo, né, recentemente, visitando algumas LPIs e fiquei perplexo, porque funciona muito bem, tem qualidade do atendimento, você vê pessoas idosas acolhidas e atendidas, e não tinha uma equipe de saúde tão exagerada quanto tem aqui. Então, é interessante você contar isso pra gente. A gente tem uma dificuldade grande em mostrar para as pessoas que é possível fazer com o que está na RDC 502. Tá? Então, em São Paulo, realmente é um local que funciona muito bem. Tá? Muitas instituições não têm nenhuma equipe de saúde, trabalham com cuidadores. O RT é simplesmente uma pessoa formada, porque teve algum problema de saúde, encaminha esse residente para um hospital, para um UBS, para um convênio, igual na nossa casa. E a unidade básica de saúde em São Paulo funciona, né, Sérgio? Funciona. A gente no Rio de Janeiro, a nossa realidade é diferente. Né? Qualquer coisa que a gente precisa da unidade básica de saúde, é uma dificuldade para conseguir. A gente precisa entender e aprender com os erros. Tá? A Lei 8049 de 2018, que é a Lei do Rio que você está mencionando, ela nasceu com um propósito muito bom, tá? De trazer uma melhoria no cuidado do idoso. A visão não foi errada, mas a gente percebe o seguinte: o Rio de Janeiro está na contramão de todos os outros estados. A gente tem uma curva de o que abre de empresa e do que fecha de empresa. Existe.
para todo o setor que você tem essa curva. O Rio de Janeiro é o único estado que essa curva está invertida. Se fecha muito mais do que abre. E a gente percebeu que isso aconteceu depois da Lei 8049. Então, a gente precisa modificar isso e não deixar que vá para os outros estados. Por que que a gente percebeu? Que a família não tem condições mais de colocar o residente, o familiar, dentro de uma residência. Por quê? Está meio que hospitalizando, as exigências são muito grandes de equipe de saúde, e é uma conta de matemática. Se você está na sua casa, você paga um aluguel de R$2.000 e você ganha R$5.000, é uma coisa. Está na sua casa, paga um aluguel de R$5.000 e ganha R$5.000, você não consegue sobreviver. Então é mais ou menos isso que as ELPIs do Rio de Janeiro estão enfrentando. Uma exigência muito grande e eles tiveram que aumentar o ticket. Não tem como. Se você gasta mais, você tem que ganhar mais, senão você não consegue fechar a conta. E isso a gente observa que tem acontecido mais idosos que estão ficando abandonados em casa, porque a família tem que trabalhar. Surgimento de ILPIs clandestinas, porque hoje um ticket médio no Rio de Janeiro é quase 2 vezes mais do que em São Paulo. Nós temos em São Paulo uma realidade de ILPIs que cobram R$3.000 e atendem muito bem o residente. No Rio de Janeiro é praticamente impossível isso. Que fica inviável exatamente por causa do custo, né, da equipe. E como a lei ela quantifica essa equipe de saúde, então realmente o custo acaba ficando muito elevado. Uma questão que eu queria te perguntar também, que eu acho interessante, é que aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa problemática de fiscalização o tempo todo, né, com bastante contradição entre elas. Como federação, você vê que isso também acaba acontecendo no país em geral? É algo mais particular do Rio? E também uma outra questão que eu queria perguntar é quais são geralmente esses órgãos que acabam tendo essa dificuldade, essa diferença de entendimento de fiscalização? No direito a gente chama isso de antinomia jurídica, você tem um conflito de norma, uma brigando com a outra, uma contradizendo o que a outra tem. E eu conversei agora com um promotor há pouco tempo, que ele falou em cacofonia, que é quando você fala alguma coisa e a pessoa não consegue entender o que está sendo falado, né? Então eu queria que você pontuasse essas 2 questões como federação. Primeiro, se isso é algo que está realmente sendo abrangido em todo o Brasil, né, nos outros estados, municípios, dessa dificuldade de fiscalização, uma conversar com a outra, questões conflitantes até, uma pede que tem que pintar a parede de azul, o gestor vai lá e pinta, e o outro quer branco, aí tem que pintar de novo de branco, enfim. E quais são os órgãos que você identifica que mais têm praticado essa problemática de fiscalização? Tá. Bom, que o nosso conhecimento, a lei só tem no Rio. Tá? Essa lei foi feita pelo Rio, só tem no Rio. Mas nós temos outros estados que, mesmo sem ter uma lei específica, estão legislando, não legislando, o fiscal vai e é o entendimento dele. Tá? Então tem locais que, Joinville, por exemplo, nós estamos com um problema muito grande em Joinville. Nós vamos ter uma audiência pública em Joinville para tratar sobre esse assunto. Tá? Por quê? Mudou a promotoria de Joinville, não tinha conhecimento com o que é realmente uma ILPI e trouxe vários órgãos para fiscalizar junto com ela. Não que ela não precise de ajuda, precisa. Mas também trouxe conselho de classe. Esse é o problema. O conselho de classe não pode fiscalizar a ILPI. Não pode. Quem pode fiscalizar é Ministério Público, Vigilância Sanitária e Conselho do Idoso. Então aqui em São Paulo, aqui no Rio é CONDEP, né? Isso. CONDEP. É o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então são esses 3 órgãos que fiscalizam a ILPI. Tá? E a gente percebe que Corém está fiscalizando. Isso é um problema. Porque ele vai querer chegar lá, ele fala assim, olha, você tem tantos colaboradores? Não, eu quero tantos. Você tem um enfermeiro? Não, eu quero um enfermeiro 24 horas. Um exemplo foi o que aconteceu no Retiro dos Artistas. Fechou uma ala e teve que 12 residentes, grau 2 e grau 3, saírem. Foram ou devolvidos para a família ou para outra instituição. Não tinha condições de atender a exigência do Corém. Só que a federação não existia. Porque se existisse, isso a gente nunca ia deixar acontecer. De deixar esses 12 idosos saírem da instituição. Porque a gente vai brigar literalmente com todos esses órgãos que estão querendo fiscalizar, que estão querendo colocar vários profissionais
Nós não somos contra. Isso, é não muito somos importante, contra. né? Uhum. Eu acho É válido o profissional claro, de saúde, né? o profissional de saúde ele é importante, mas o Estado não pode transferir a responsabilidade para a população. É o que está acontecendo. Exatamente. Não, eu até acredito que seria uma qualidade no atendimento, né? A ILPI é de assistência social e ponto. Sabemos disso. A ILPI é moradia, né? Mas se a unidade básica de saúde, que é o papel do Estado, em trazer esse profissional de saúde para dentro da ILPI, é muito válido. Porque esse idoso essa pessoa idosa que está institucionalizada, ela tem dificuldade muitas vezes, de locomoção, né? Ela tem dificuldade de sair do residencial e ela precisa de uma atenção, né? E se essa unidade básica de saúde ela vai para dentro do residencial, você tem os profissionais de saúde. Mas o que não pode é os gestores ficar na conta do gestor, né? E a ILPI ser penalizada por ter esse quantitativo de profissionais. Até porque esse idoso, se ele tivesse em casa, Sérgio, ele não teria médico 24 horas, ele não teria enfermeiro 24 horas, ele não teria fisioterapeuta o tempo inteiro, não é mesmo? Ele estaria com a família e pontualmente recebendo os serviços de saúde. Eu acredito que esse deveria ser o entendimento. É porque, na verdade, ele não está penalizando o gestor. Exato. Está penalizando o familiar. Está penalizando o idoso. Porque o gestor, ele se vê obrigado a contratar, ele tem que aumentar o ticket dele. Está penalizando quem? Quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta. Perfeito. Então não é. Então, a visão é que o gestor, ele é o carrasco. Só pensa no lucro. O gestor precisa ter lucro. Porque senão não tem sentido você ter uma empresa. Até porque é uma grande responsabilidade, né, Sérgio? Muita. Você manter uma casa com 20, 30, 40 idosos e você ter o domínio de todos aqueles idosos, tanto da parte de saúde, né, como da parte de hospedagem, de moradia, é uma grande responsabilidade. Tem famílias que não conseguem manter uma pessoa, Isso né, mesmo. em casa. Imagina 40, 30, 40. É uma responsabilidade muito grande. Então é inadmissível a gente aceitar que o idoso precisa pagar essa conta. Então, existem parcerias que funcionam. No município que eu estou, São Caetano do Sul, o município apoia a gente. Bacana. Você precisa, o SAMU chega em menos de 7 minutos. Nossa, A hora que maravilha. você precisa de um SAMU, você faz uma ligação, já entra um médico já no telefone com você, verifica como que está a gravidade daquela remoção que precisa ser feita e chega muito rápido. Você precisa fazer uma campanha de vacinação? Vem. Você precisa de um atendimento mais específico? Eles vêm atender. Então, a gente precisa pegar exemplos de locais que funcionam, trazer esses exemplos, porque é possível. Nós estamos falando de SUS. Então, o SUS precisa funcionar no Brasil inteiro da mesma forma. E a gente precisa cobrar isso. Então, isso é o papel que a FEDIUP está fazendo. Cobrar poder público, legislação, legislações específicas para acolhimento dessas pessoas. Então, é um trabalho muito grande, mas é possível fazer. Precisam pegar exemplos ruins, que foi essa lei, não deixar passar para nenhum outro estado, e exemplos bons que acontecem, não só em São Caetano, tem o estado de Goiás também, que tem uma cidade que ela conseguiu juntar tanto o poder público, Secretaria de Saúde, os gestores, e eles conseguem ter uma harmonia muito grande no atendimento, porque nós estamos falando na ponta final é do idoso. A gente tem que sempre pensar no idoso. Verdade. Se a gente não pensar nele, o que está unindo a gente nesse momento e as pessoas que estão nos assistindo, o que é? É o idoso. Então a gente não estaria nem falando sobre isso. É a estrela maior, né? É a estrela maior. Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente vê conselho de classe querendo colocar mais profissionais, sem a gente ter nenhum subsídio, ou sem a gente ter condições de ter ILPs públicas, não posso jogar simplesmente essa conta no idoso. Essa conta está indo para o idoso, gente. Eles não estão tendo condições de pagar uma ILPI. Não está tendo condição. Até porque as ILPs públicas, né? Nós temos poucas ILPs públicas hoje, mas elas têm outra denominação.
elas não são ILPIs, elas são unidades de reinserção social, exatamente para que eles não cumpram a legislação. Eles não cumprem a legislação. Pelo menos aqui no Rio, a Lei 8049 não é cumprida nessas unidades. Então é muito fácil, né? Porque isso não chega na conta deles, né? Chega na conta das LPIs privadas, né? E essa é a nossa maior dificuldade. E aproveitando, Sérgio, assim, aqui no Rio, a gente teve um caminho árduo, né? Doutor Marcos pode ter certeza que ele sofreu bastante, porque eu tive milhares de ideias e é bom que ele embarque em todas elas. E assim, a gente não tinha caminho. A gente tinha uma estrada de barro que a gente começou a construir um caminho aqui no Rio de Janeiro, que foi a criação da ILP em 2021, né? Veio pandemia e no meio da pandemia, naquele desespero, nós criamos a ILP e conseguimos começar a criar esse caminho. E aí, nesse meio do caminho, encontramos a FEDILPS. E assim, quero te agradecer até por esse encontro, porque com certeza você é uma pessoa que respira ILPI 24 horas, você trabalha, você, assim, esquece a sua família, a Dani, tadinha, fica lá, imagino, com o Pedro, e você aí viajando aí por todo o Brasil, ajudando todo mundo, um cara que ajuda todo mundo. E assim, realmente queria te agradecer aqui publicamente, porque você fez um grande diferencial em nos dar as mãos aqui para todos nós da ILP e seguir com a gente. E se doar, né? Como ele tem se doado, né? Como a Simone falou, viagens que são cansativas, né? Umas delas eu pude participar e ver na pele, sentir na pele o quão cansativo é correr, bater de gabinete em gabinete, deputado federal, para discutir um projeto de lei, para informar o que é uma ILPI, para tentar mudar algum cenário. Então, realmente, é inquestionável a doação e a vocação que você tem para isso, né? Então também te agradecer aqui publicamente e reconhecer isso aí também. E é importante, assim, colocar que o Sérgio, ele vive esse cenário da pessoa idosa, né? Vive de verdade, porque ele trabalha, tem a lavanderia, né? Focada para pessoas idosas, né? Para esse público, né? De instituições de longa permanência, clínicas e hospitais, que é a Lave Clean, né? E o sistema Clean, que faz Exatamente. toda a diferença, né, na nossa vida. Nossa, assim, eu imagino há tempos atrás que a gente fazia tudo manualmente, hoje a gente tem o sistema Clean aí para poder nos apoiar. Isso tudo é fruto de um trabalho voltado para a pessoa idosa, né? Uma pessoa que estuda e está ali procurando recurso para tentar apoiar o gestor. E assim, muito importante mesmo a sua participação, o seu empenho dentro da federação e dentro desse segmento, que até então muito carente. A gente ser presidente de uma federação, ele exige muita dedicação. Antes de eu assumir esse cargo, eu sentei com a minha esposa e falei. Ela falou, mais uma coisa? Não tô acreditando. Tadinha. Você já tá trabalhando com lavanderia, com sistema, já tá abrindo outro negócio e agora você quer ser presidente de uma federação, você sabe a responsabilidade que é? Eu falei assim, eu só vou se você for junto. Bacana. Então, se você não tiver esse apoio, você não vai conseguir. É verdade. Tá? Que é uma dedicação realmente muito grande. Eu me pego conversando com algumas pessoas, com a doutora Simone, por exemplo, também, 5 horas da manhã. Tá? E sobre uma lei que está surgindo, com o Dr. Marcos, até altas horas da noite. Então, ter essa responsabilidade, você precisa realmente fazer. Você precisa realmente fazer. Mas eu faço porque eu tenho um legado, eu quero deixar um legado. Né? Eu acho que se você vier com um propósito, sem um propósito, sem deixar um legado, acho que a vida fica muito vazia. Eu costumo falar para o meu filho exatamente isso, né? A gente está construindo esse caminho e aí quando eu viajo para Brasília e vejo que as coisas começam a caminhar, eu falo sempre para ele assim, você vai lembrar assim, um dia minha mãe pisou aqui e não tinha nada e ela ajudou a construir isso. Isso eu acho que é todo diferencial. Eu encaro isso assim como um propósito de vida, né? Eu respiro a pessoa idosa 24 horas, né? Assim, há muitos anos, né? E
Não me arrependo, porque eu acredito quando eu chego dentro das LPIs e vejo aquele sorriso, aquela pessoa que realmente precisa daquele cuidado, é assim, gratificante, né? Então, a gente faz isso como propósito. Isso faz toda a diferença. Sim, eu acho que você transferir o conhecimento que você tem, isso é fundamental. Porque se você não transferir esse conhecimento, ele morre com você. Então, você ajudar o próximo, isso para mim é muito gratificante. Então, esse serviço voluntário e que a gente está construindo, tá? E eu também não estou sozinho na federação, né? Eu tenho um time muito legal junto comigo, são 5 diretores. Então essa troca de informação é importante. Lógico que o presidente ele trabalha muito mais, então o cargo ele exige muito mais, né, dele, e precisa realmente ter essa dedicação. Mas eu não consigo fazer nada sozinho. Por isso que é muito importante as pessoas que estão nos assistindo se associarem a alguma associação que já está dentro da FEDILPS. Porque automaticamente ela já faz parte da federação. Se ela for associada, por exemplo, da ILP, ela já faz parte da federação. Perfeito. Tá? A federação ela só associa diretamente uma ILPI se na região que ela está não tenha nenhuma associação no momento. Mas a gente vai fomentar que seja criada uma associação para que também seja mais próximo dela. E olha, aqui no Rio de Janeiro, quantas ILPIs, né, doutor Marcos, nós já resgatamos. Sim, né, sim. que estavam completamente à deriva, sem caminhos, sem certificado de corpo de bombeiros, sem uma série de documentações para poder funcionar. A gente conseguiu regularizar. E a gente conseguiu regularizar. Isso é fundamental. E olhar para esse gestor, imaginar que é tudo aquilo que ele construiu, que ele gastou dinheiro, né, para poder construir. Imagina um sonho ser jogado fora. E aí é muito importante o papel da associação. Né? Sim, a associação é fundamental. As pessoas precisam entender que você está associado a uma associação séria, você só vai crescer. A mensalidade que você paga é muito pequena em relação a tudo que você tem de retorno. O network, a conversa com o gestor que está ali, que todo mundo tem medo, né? Ah, na sua casa funciona assim? Fala, não, funciona bem. Aí quando você fala assim, na minha eu tenho esse problema, aí o cara se abre. Não, realmente na minha eu tenho problemas. Então todo mundo tem problemas e uma associação ajuda, traz essa questão. Então é muito importante você fazer parte de uma associação. É muito importante a sua associação estar conosco na federação, porque a gente vai estar lá brigando por todas as ILPIs do Brasil realmente. Então, e é importante, por quê? Porque uma associação, ela te dá uma base jurídica. Então lá, eu não tenho condições de pagar um jurídico para me defender de uma arbitrariedade. A associação vai te falar assim, olha, eles estão errados, a gente vai te defender nisso. Sim. A federação é a mesma coisa. A associação está com alguma dificuldade, ou o sindicato, a gente vai falar e vai te orientar e vai lá mostrar esse exemplo em Brasília. E importante também, né? Nós temos 2 sindicatos agora no Brasil, né? O sindicato de São Paulo, né? E o sindicato do Rio, né? Então, assim, isso foi uma construção também, né? Através das associações, nós conseguimos chegar nos sindicatos, né? A gente tem aqui o Dr. Fernando Binello, que é presidente do sindicato aqui do Sindilp Rio de Janeiro, também super atuante, né? Do mesmo nível da gente, dorme tarde, acorda cedo e está aí na luta para as LPIs funcionarem adequadamente com os funcionários, enfim, em cima dos conselhos, né, para que a gente tenha um atendimento adequado e, ao mesmo tempo, não aumente o ticket médio dentro da ILPI. Sim, é um desafio muito grande. E a gente tem realmente, o primeiro sindicato surgiu em São Paulo, nós ajudamos o Rio. Qualquer outro estado que queira fazer um sindicato, montar um sindicato, a gente vai ajudar, vai dar os caminhos, como que é feito, porque é árduo. A gente está aprendendo. Somos gestores, não somos especialistas em sindicatos. Então nós estamos aprendendo para trazer o quê? Para trazer uma melhoria também na representação sindical das ILPIs. Então é muito importante isso. Perfeito. Sérgio, um assunto que eu queria revisitar, cara, e que mexe muito comigo, e eu tenho defendido bastante isso onde eu vou, onde eu falo, enfim, é essa questão de que o poder público, ele não pode
olhar uma pessoa que está, só porque ela está institucionalizada, uma pessoa idosa, e ela fica invisível, ela deixa de existir, né? Então eu falo muito sobre a corresponsabilização. Por quê? A gente é muito cobrado dos nossos deveres, mas e os nossos direitos, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa corresponsabilização do poder público, não só com as instituições de longa permanência para pessoas idosas, como para as pessoas idosas que estão lá acolhidas. Então, qual é essa relação? E, na prática, eu não tenho visto muito disso. Inclusive, eu tenho visto fechamento de várias LPIs filantrópicas por total inércia do poder público ali dentro, total ausência da presença do apoio do poder público, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é importante revisitar esse tema. Porque é muito fácil você ir fechar uma LPI. Vamos fechar uma LPI e faz aquele alvoroço, mostra as câmeras, tudo mais. E qual é o histórico que aconteceu? A gente tem um exemplo de uma LPI aqui, duas na verdade. O Retiro dos Artistas não foi fechado ainda por causa de demanda judicial, que o doutor, inclusive, está fazendo muito bem feito. Obrigado. E uma outra, qual que é o nome de uma? Abrace também, ainda não foi fechado. Porque quando você começa a ver as histórias dessas instituições, como os idosos chegaram lá, onde eles viviam, você percebe, poxa, eles estão muito bem ali, muito bem mesmo, tá? Só que é mais fácil eu fechar. Por que eu vou dar um apoio para aquela instituição? Por que eu vou colocar o SUS, que é a saúde é dever do Estado. Exato. Né? E direito do cidadão. Para que eu vou fazer? É muito mais fácil eu fazer todo esse alvoroço, fechar a instituição. Não estou preocupado para onde está indo esse idoso. É o que a gente percebe com a insensibilidade de muitos promotores, não são da maioria, mas de muito, porque você precisa ter esse cuidado na hora que você vai simplesmente fechar uma instituição. E nós não estamos falando de instituições que causam maus tratos, que não têm uma alimentação correta, não é isso. Nós estamos falando de instituições que fazem uma filantropia, que têm pouco recurso financeiro, que tem pouco ou quase nenhum apoio público, porque a documentação exigida é muito alta, às vezes ela não consegue chegar naquele momento e também não tem um apoio financeiro para conseguir chegar até aquele momento. Verdade. Então é muito mais fácil. Então o município ele tira a responsabilidade dele do cuidar da saúde e quer colocar a responsabilidade do cuidar da saúde para o próprio idoso, porque ele está pagando a conta. E muitas vezes, Sérgio, que às vezes eu até fico um pouco chateada com a mídia, né? Fechou o asilo. E aí você vai ver, asilo? Que asilo? Na verdade, você tem uma casa com 5, 6 idosos, 7 idosos, em condições de maus tratos mesmo, que não tem nem CNPJ, são completamente desprovidas de documentação, não tem nomenclatura esse lugar. Esse lugar é uma casa que pessoas ficaram reunidas ali e são cuidadas daquela forma, mas que não tem nada a ver com ILPI. Não tem nada a ver com casa de repouso, com clínica geriátrica, com centro residencial geriátrico, nada disso. Né? E a mídia coloca, muitas vezes, né, faz aquele sensacionalismo, olha, um asilo com maus tratos, os idosos amarrados, os idosos sem comida na geladeira. E aí o que acontece? Existe o estigma da institucionalização. É um preconceito, né? É um preconceito, né? E assim, aquele familiar que realmente precisa institucionalizar, ele acaba achando que todas as LPIs funcionam daquele jeito. Os idosos estão amarrados, os idosos estão sem comida. E a gente sabe que não é nada disso, né? E a LPI é uma residência coletiva de idosos, que oferece cuidados. É porque o que vende na mídia não é o bom cuidado, né? É o mau cuidado. Você vai colocar na mídia lá, essa casa de repouso, essa LPI, essa clínica geriátrica está fazendo um serviço super bem feito. Todo mundo vai pensar, é obrigação dela. Então não vende, isso não vende. Uhum. E o que vende infelizmente, a desgraça. Desgraça vende. Isso coloca como se fosse generalizado a todo mundo. Para isso que a FEDILPS existe também. Para trazer aquela clínica, aquela LPI, aquele residencial, que está na ilegalidade, para que a gente consiga ajudá-lo a estar dentro da legalidade e consiga fazer um atendimento bem feito e digno para o residente, para o idoso. E aqui no Rio de Janeiro, é até bom pro familiar, para
para as pessoas que estão nos ouvindo, nós temos aqui em torno de 574 chamadas instituições de longa permanência, mas apenas 175 legalizadas. Isso é muito importante, porque na hora de você buscar um local para colocar o seu idoso, esse local é importantíssimo que ele esteja legalizado, né? Que ele tenha o CONDEP, né? O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que ele tenha as certificações todas, né? Alvará, a certificação do Corpo de Bombeiros. E isso, infelizmente, né? Porque nós não temos políticas públicas, né? Eficazes. A gente tem muitas casas que ainda não são legalizadas. Isso é uma pena. Isso é uma pena, mas essas casas precisam procurar ajuda. Então a ajuda no estado do Rio de Janeiro, da AIUP, RJ. Em São Paulo nós temos a AIUP SP, tem a AIUP Paraná, a AIUP Rio Grande do Sul, tem outras associações e tem a federação. Tá? Tem a federação. Para os estados que não têm associação, a federação pode atuar tranquilamente. Né? E tem outros estados que também têm outras associações, que precisam também estar junto conosco, junto com a federação. Para que a gente precisa trazer essas ILPIs que não estão legalizadas para legalização. Então isso é muito importante. Então nós vamos ajudar. Você que tem uma ILPI, quer montar uma ILPI ou quer entrar nesse segmento, procure uma associação. Procure uma associação próximo da sua região. Eu não conheço. Conversa aqui com a gente pela FEDILPS, a gente vai te indicar alguém. É muito importante você se associar. A gente precisa mudar esse país. Todos nós, unidos, muita força, a gente precisa transformar isso. Brigar por políticas públicas, brigar pelo acolhimento correto, brigar por treinamentos corretos de gestores, de valorização também dos colaboradores. Então a gente precisa brigar por tudo isso, porque o cuidado precisa ser possível de ser realizado. Existem várias associações que não são associações de LPIs, que fazem o que eles escrevem que tem que ser uma LPI é um sonho que está muito distante. Não é possível a gente realizar e ter uma LPI como algumas associações estão colocando que precisam ser. É impossível. Na realidade do nosso país é impossível. Então, essa discussão também entre associações que não são associações de LPIs, com a federação, conosco, com as associações, precisa ter. Essa conversa entre poder público e associações e a federação, que são as pessoas que estão na ponta, precisa acontecer. Perfeito. Doutor Marcos, o senhor que é o cara do jurídico. Tento ser. É o cara da pessoa idosa. Me diz uma coisa, com tudo isso que o Sérgio falou aqui, como é que você enxerga daqui a 10 anos esse segmento de LPIs? Se a gente não conseguir trazer aí uma segurança jurídica, uma pacificação desses conflitos de fiscalização, se a gente não conseguir limitar as fiscalizações dentro da lei, do que de fato é ou não é para ter numa LPI, eu enxergo como cenário de caos. O cenário não só de caos, como também a elitização dos cuidados. Porque como o Sérgio bem colocou, doutora Simone, o ticket vai aumentar cada vez mais para você poder ter todas essas exigências que se colocam, muitas delas não têm fundamento legal, e aí o idoso não vai conseguir pagar essa conta. Então você vai ter dificuldade de ter acolhimento, porque muitos empresários não vão querer empreender nessa área, porque você vai ter insegurança jurídica, você vai ter um preço muito caro, né, de custo do seu negócio, e por outro lado, você também vai ter a elitização do acolhimento da pessoa idosa. Então assim, eu sempre tenho colocado isso em discussão, e as pessoas às vezes não entendem isso. Falar, não, ele está um mensageiro do caos. Não é isso. Se a gente não mudar a direção que a gente está tomando agora, e o poder público não começar a pegar o papel dele, de que ele é corresponsável pelo acolhimento, pelos cuidados, ele tem que cuidar para que a precificação não fique muito alta, vai elitizar os cuidados, o acolhimento da pessoa idosa, vai faltar local para poder acolher a pessoa idosa. Então hoje já falta na parte pública, daqui a pouco vai faltar na parte privada. Porque hoje, né, Sérgio, 80% do acolhimento é feito pela parte privada, mais do que 80%. 99,6%. 99,6%. Isso é muito relevante. Então, isso deve ser sim um fato de importância para o poder público entender
que as privadas exercem de forma quase que integral esse papel de acolher e cuidar da pessoa idosa, institucionalizada. E se o poder público não observar isso e cada vez mais fechar ILPIs privadas, quem vai exercer esse papel, já que o poder público não consegue exercer? Então isso é algo que é uma reflexão que tem que ser feita. Nós estamos caminhando agora aqui para o nosso final. Uma pena. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas aqui foi rápido, né? Foi rápido. tão rápido. Caramba, já Nem vi passar o tempo. Muito rápido. Mas a gente precisa finalizar. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os gestores, para os familiares, para os colaboradores de LPI. Se você puder deixar uma mensagem da FEDILPS, o que você deixaria para eles? Bom, eu quero deixar muito claro que o meu compromisso como presidente da Federação das ILPIs do Brasil é batalhar por políticas públicas que realmente façam sentido e para que a gente tenha um acolhimento digno no Brasil. Então, você que é familiar, que está com um idoso numa instituição ou vai precisar, a gente nunca sabe, pode contar comigo como presidente. Você pode contar com a federação e com as associações. E você que é gestor, associe-se. A gente precisa de você. A gente precisa de você estar junto conosco. A gente precisa da sua voz. Juntos nós somos muito mais fortes. Então, você que tem um idoso na sua família, pode contar conosco. Nós estamos aqui para isso. A FEDILPS é a voz de quem realmente cuida. Sérgio, muito obrigada. Receba o meu carinho, o meu abraço, de verdade. Você é especial, tenha certeza disso. A gente aqui no Rio de Janeiro conta com a FEDILPS, né? A ILP conta com a FEDILPS. Exatamente. E foi o nosso divisor de águas. E eu queria dizer aqui para vocês que nós estamos finalizando o nosso primeiro podcast. E comenta aqui, não esquece de colocar aqui no comentário a sua pergunta e compartilha com todo mundo. Até breve. Sérgio, te agradecer pela sua presença aí, cara, pela sua atenção. Sempre que a gente precisa, né? Sempre que... Sérgio, me acode aqui, me ajuda nisso. Você tá presente pelas madrugadas aí afora. A gente tem trocado muito. Então, te agradecer por essa vocação, te agradecer por essa doação do seu tempo, né? Da sua pessoa. Muito obrigado mesmo, tá? Tamo junto. Obrigado pela parceria. Obrigada, muito bom saber que a gente pode contar com a federação. E feliz por a gente poder abrir esse podcast com você. Eu acho que não tinha pessoa melhor para te poder abrir, que representa tão bem as pessoas idosas institucionalizadas aí no nosso país. Manda um beijo para Dani, um beijo pro Pedro. E Rio de Janeiro tá esperando vocês. Exatamente. Eu que agradeço, vou estar à disposição sempre que vocês precisarem. Conte comigo. Obrigada, Sérgio. Se inscreva nesse canal, aperta o sininho e compartilha com todo mundo. Ouça agora e compartilhe, porque vozes da velhice precisam ser ouvidas.